Você suportaria ser odiado por fazer exatamente o que mandaram você fazer? Porque é isso que ninguém conta. O carrasco medieval não era um sádico. Ele era um servo, um instrumento da coroa, um executor da vontade de reis e juízes. Mas para o povo, ele era a própria morte encarnada, mesmo que fosse pago para obedecer. E por isso, era temido. E por isso, era odiado. Essa história não é sobre glória, nem sobre justiça. É sobre solidão. Sobre um homem que todos viam, mas ninguém enxergava. Sobre alguém que, mesmo cumprindo seu dever, nunca foi aceito como parte da sociedade. O carrasco existia à margem, com a cabeça baixa e o nome sussurrado. Ele tinha o direito de tirar a vida de outro ser humano, mas não tinha o direito de ser amado. Você provavelmente já ouviu falar dos reis, dos cavaleiros, dos nobres que decidiram o destino de milhares com uma canetada. Mas quase ninguém conta o que acontecia com quem colocava a mão na espada depois disso. O carrasco era o último elo da corrente. A mão suja que fazia o trabalho que os limpos mandavam. Um rosto que todos fingiam não conhecer, até o momento de ver o machado levantar. E quando esse momento chegava, a praça enchia. Todos queriam assistir. A morte era um espetáculo, mas não havia aplausos para o carrasco. Só silêncio e desprezo. Depois que o sangue manchava o chão de pedra, ele voltava para casa sozinho, sempre sozinho. Não havia honra em seu ofício, apenas peso. Um peso que não se via nos ombros, mas nos olhos. Muita gente acha que ele recebia bem, que era um privilégio. Mas você já tentou gastar uma moeda manchada de sangue? Em tavernas, recusavam servir. Em igrejas, recusavam perdoar. Em mercados, cobravam o dobro, se aceitassem vender. Era como se seu toque contaminasse tudo. O carrasco carregava o estigma do pecado, mesmo quando apenas seguia ordens. Ele era necessário, mas jamais foi desejado. Não era visto como homem. Era uma função, um papel, como se o destino tivesse lhe arrancado a humanidade e deixado no lugar apenas um executor. E isso não mudava com o tempo, nem com o número de cabeças, nem com as décadas de serviço. O carrasco morria em vida, todos os dias, enquanto enterrava os outros. Talvez o mais cruel de tudo fosse o silêncio. Um silêncio que o acompanhava mesmo quando estava entre pessoas. Ele podia caminhar no meio do vilarejo e ninguém o olhava nos olhos. Crianças apontavam de longe, mães puxavam seus filhos para o outro lado da rua. Ele era uma sombra que respirava, uma presença que causava arrepio, como se carregasse a morte nas vestes. Mas a verdade é que o carrasco era apenas um espelho, um reflexo sombrio do próprio povo que o desprezava. Todos queriam justiça, todos queriam ordem, mas ninguém queria sujar as mãos. Ninguém queria lembrar que, para manter a paz, alguém tinha que matar. E quando esse alguém aparecia, ele se tornava o monstro, o bode expiatório do sistema. É fácil julgar quem segura a lâmina. Difícil é encarar quem manda levantar. O carrasco foi condenado antes mesmo de cometer qualquer crime. Sua existência era o lembrete de que a civilização se sustenta na dor de poucos. A mão que mata não é a mais cruel, é apenas a mais exposta. E no mundo medieval, exposição era sentença de morte social. E aí fica a pergunta: você conseguiria viver assim? Sabendo que, por mais que fizesse o certo, todos te tratariam como errado? Sabendo que no fundo era um prisioneiro de uma função que ninguém respeitava, mas todos precisavam? Se a resposta for não, talvez você entenda um pouco do peso que esse homem carregava. Porque ser carrasco era morrer devagar. Ninguém nasce condenado, mas algumas crianças são amaldiçoadas antes mesmo de dar o primeiro passo. Ele não escolheu essa vida. Apenas abriu os olhos e já estava nela. Seu berço ficava nos fundos de uma casa, onde o cheiro de ferro e sangue era mais forte que o de pão fresco. Cresceu, ouvindo gritos abafados e preces de perdão. Mas não era ele quem gritava. Era o mundo ao redor. O pai dele era o carrasco da cidade. Um homem calado, de mãos firmes e olhar baixo. Não era cruel, apenas frio, porque quem sente demais não sobrevive nesse ofício. E foi nesse silêncio cortante que o menino aprendeu a viver.
Enquanto outras crianças brincavam com madeira e barro, ele afiava aço com o pai, machados, punhais, correntes, as ferramentas que o destino já havia separado para ele. Não havia escola, nem amigos, nem festas. Em todas as celebrações públicas, ele e o pai ficavam afastados. As mães não deixavam seus filhos chegarem perto. Ele é o pequeno carrasco, diziam, como se sua alma já estivesse marcada, como se não houvesse salvação para quem nasceu do sangue. E aquilo doía, doía em silêncio, como uma ferida que nunca cicatrizava. A primeira lembrança de afeto que ele tinha era um gesto falso. Um velho padre o abraçou na praça, certa vez, na frente de todos. Mas quando os olhares se viraram, o padre sussurrou: "Se fosse por mim, você queimava junto com seu pai." O menino congelou. E ali, entendeu. Aquele mundo não tinha espaço para ele. Era um hóspede indesejado em sua própria existência. Durante anos, ele tentava imaginar outra vida. Ser ferreiro, talvez, ou pastor. Quem sabe partir com os mercadores, fugir daquela terra que o via como maldito. Mas a realidade era uma coleira. Cada vez que o pai executava alguém, os olhos da cidade se voltavam para o garoto, como se dissessem: "Você é o próximo." E ele sabia que o dia chegaria. Quando completou 12 anos, o pai lhe deu um presente. Não foi um brinquedo, nem um livro. Foi um machado pequeno, esculpido em madeira negra. "Seu treinamento começa hoje", disse com a voz rouca, como se falasse com um estranho. Não houve parabéns, nem bolo. Só a herança de um destino que ele nunca pediu. As mãos do menino tremiam no início, mas com o tempo, tremeram menos. Não porque ele se acostumava com a ideia de matar, mas porque aprendia a se endurecer. A dor não desaparecia, apenas se escondia. Era isso que o pai lhe ensinava. Você não precisa ser pedra, só parecer uma. E assim ele foi se tornando o que todos queriam que ele fosse. Um carrasco, sem alma. No fundo, ele ainda era só uma criança, mas ninguém mais via isso. O povo o via como uma semente do mal. E o pai, como o substituto que garantiria que a coroa tivesse sempre uma lâmina afiada à disposição. Ninguém perguntava o que ele sonhava. Ninguém lhe perguntava se queria fugir, porque todos já tinham decidido por ele. O garoto já era prisioneiro de um nome, de um fardo e de um machado. Aos 13, viu seu pai executar um jovem rebelde que tinha apenas 5 anos a mais do que ele. O rapaz gritou, lutou, cuspia nas autoridades até o último instante, mas seu pai o matou com um único golpe. Naquela noite, enquanto limpavam o sangue juntos, o pai disse: "Esse foi o destino dele, assim como você é o meu." E o menino entendeu que, a partir dali, não havia mais volta. O carrasco não nasceu carrasco. Ele nasceu menino, com sonhos, medo e esperança. Mas quando se nasce do sangue, o mundo não te deixa crescer em paz. Ele foi moldado à força, empurrado para um destino sem escolha. E a cada passo, a cada noite em claro, a cada gota de suor, ele deixava de ser um garoto e passava a ser o que todos esperavam que ele fosse: a sombra da morte. Na vila onde cresceu, ele nunca teve um nome. Tinha um rosto, 2 pernas, mãos sujas de ferrugem, mas não um nome. Para os outros, era apenas o filho do homem que mata. Um rótulo que colava na pele como sangue seco. Ninguém perguntava por ele. Ninguém o chamava. Era como se o som do seu nome tivesse sido apagado da língua de todos. Quando passava pelas ruas de pedra, os cochichos começavam. Vozes baixas, olhares enviesados. Um menino normal se sentiria curioso, talvez envergonhado. Mas ele não. Ele já sabia. Sabia que não era bem-vindo. Que mesmo sem ter feito nada, já era culpado. Carregava o pecado do pai, como se fosse hereditário. Como se o sangue soubesse matar por instinto. Aos poucos, foi aprendendo a não olhar nos olhos, a não sorrir demais, a não se aproximar de grupos. Porque toda vez que tentou, alguém o lembrou de quem ele era. Cuspiram perto, jogaram lixo por cima do muro de sua casa. E uma vez, um garoto mais velho o empurrou no chão e disse: "Você devia ter sido o primeiro a morrer."
Ele apenas se levantou. Em silêncio. Ele queria brincar. Só isso, correr com os outros. Rir, cair e levantar. Mas na vila, alegria era um privilégio que não lhe era permitido. Era um intruso no próprio tempo, um estranho entre iguais. E por isso, passou a evitar. Evitar festas, encontros, feiras. Ficava onde não chamava a atenção, nas sombras, no fundo do quintal, no porão onde o pai afiava o machado. Mas o pior não era o desprezo, era a indiferença. A maneira como as pessoas fingiam que ele não existia, como se fosse uma pedra no caminho, um vulto, como se, ao ignorá-lo, estivessem tentando apagar sua existência do mundo. E ele, tão novo, começou a acreditar nisso, que talvez, de fato, ele não devesse estar ali, que talvez fosse só um erro respirando. Havia uma mulher na vila, velha, de olhos cansados e mãos tremendo. Um dia, ela passou por ele e parou. Olhou fundo, com os olhos cheios de dor, e disse: "Seu pai matou meu irmão. Mas você não é ele." Ele quis chorar, quis abraçá-la, mas ela virou as costas. E ele ficou parado no meio da rua, com um meio perdão que doía mais do que o ódio inteiro. Em casa, o silêncio era a regra. O pai não falava muito, apenas instruía, como se o afeto tivesse sido arrancado do peito junto com a esperança. Ele cresceu sem saber o que era um colo, sem ouvir histórias para dormir. Seu único som noturno era o barulho da pedra contra a lâmina. Um som constante, mecânico, como um lembrete de que o amanhã sempre traria mais sangue. Mesmo a comida parecia diferente na casa dele, mais amarga, mais fria, como se o próprio ar carregasse a lembrança da morte. Os animais o evitavam. Cachorros latiam à sua passagem. Os gatos sumiam quando ele chegava. Era como se até a natureza o visse como algo fora do ciclo, uma interferência, uma rachadura na harmonia das coisas vivas. Ele começou a escrever seu nome nas pedras, em pedaços de madeira, em pedaços de couro, como quem tenta lembrar que existe, que tem identidade, que é mais do que um estigma. Mas o mundo ao redor não permitia. Apagava, queimava, rasgava. E com o tempo, ele mesmo parou de escrever, deixou o nome sumir e aceitou ser só o filho do homem que mata. Quando a identidade é arrancada cedo demais, o que sobra? Um corpo em movimento, uma alma em suspensão, um espírito que se arrasta pela vida sem saber porquê. E foi assim que ele viveu os primeiros anos. Invisível, impuro, injustiçado por algo que nunca escolheu. Mas o tempo ainda guardava um destino mais cruel para ele. 14 anos. Essa era a idade dele quando o destino, enfim, cravou sua lâmina pela primeira vez. Não como treino, não como encenação. Era real. Um homem, vivo, respirando, de joelhos, esperando a morte. E ele, menino, com as mãos frias, o estômago revirando e os olhos pedindo socorro. Mas ninguém veio, porque naquele dia ele deixou de ser filho e se tornou o executor. Foi o pai quem lhe entregou o machado, o mesmo que usava há décadas, pesado, marcado com pequenas rachaduras. "Hoje é seu dia", disse com a voz seca, e virou as costas. Não houve bênção, não houve conselho. Apenas o som do portão da cela se abrindo e os passos da vítima vindo ao encontro de seu fim. O condenado era um homem de meia idade, sujo, cansado, mas com uma calma que machucava. Antes de ajoelhar, ele olhou nos olhos do garoto e sussurrou: "Você também está morrendo comigo." Aquilo atravessou o menino como uma lança. Sua mão tremeu, quase deixou o machado cair. Mas os gritos da multidão não deixavam espaço para hesitar. A praça estava cheia. Crianças nos ombros dos pais, mulheres vendendo pão e vinho, risos, gritos, vaias, como se a morte fosse uma festa, como se tudo aquilo fosse um espetáculo. E ele era o protagonista. O garoto queria fugir, correr, se esconder, mas suas pernas estavam presas à vergonha, presas ao medo, presas à obrigação de honrar o nome que odiava. O carrasco veterano, seu pai,
Estava no canto, observando, imóvel, como uma estátua de pedra. Não havia orgulho no olhar, nem piedade, só o peso da continuidade, o fardo que agora trocava de ombros. E no meio daquela multidão barulhenta, o silêncio dentro do menino crescia, um vazio, uma ausência de si mesmo, como se aos poucos estivesse se apagando por dentro. Quando ergueu o machado, o tempo pareceu parar. O sol feriu seus olhos, o suor escorria pelo rosto. O condenado ainda o encarava, não com ódio, mas com algo pior, compreensão, como se dissesse eu entendo, como se visse o menino por trás da lâmina. E isso foi o golpe final, antes mesmo do golpe de verdade. Ele fechou os olhos e desceu o braço com força. Sentiu o impacto, o som seco, um estalo de osso e carne. Um grito abafado vindo de si mesmo, que ninguém ouviu, porque a multidão aplaudia, celebrava. Os corpos se agitavam, mas ele não sentia nada. Ou melhor, sentia tudo, ao mesmo tempo, e queria vomitar, queria desaparecer. Ao voltar para casa, ninguém disse uma palavra, nem o pai, nem os criados, nem ele. Tirou as roupas sujas de sangue, lavou o rosto e sentou no escuro. A água não levou o cheiro, nem os olhos do morto, que ainda o perseguiam mesmo de olhos fechados. E naquela noite, pela primeira vez, ele não dormiu. Ficou apenas ali, deitado, acordado, morrendo por dentro. Nos dias seguintes, o povo passou a olhá-lo com outro tipo de medo. Um medo que misturava respeito com repulsa. Agora ele é um deles, diziam. E ele sabia que dali em diante seria impossível voltar. Não havia mais inocência. Não havia mais infância. Restava apenas um papel a cumprir. Uma função. Sem alma. Aos 14 anos, ele matou um homem. Mas naquela mesma manhã, o menino que existia dentro dele também morreu. E ninguém enterrou. Ninguém rezou. Ninguém notou. Porque o mundo não chora por carrascos. Só os usa. Só os consome. E depois esquece. Como se nunca tivessem existido. Depois da primeira execução, o silêncio se tornou seu único companheiro. À noite, quando o vilarejo dormia e os grilos tomavam conta das sombras, ele se ajoelhava. Às vezes no chão frio do porão, às vezes diante da fornalha apagada. Juntava as mãos, abaixava a cabeça e sussurrava palavras que nem ele sabia se acreditava. Era só um pedido. Me perdoa, Deus, me tira daqui. Ele não sabia rezar direito, nunca foi ensinado, mas falava como quem suplica, como quem se agarra ao último galho antes do abismo. Falava de olhos fechados, com os punhos apertados. Esperava algum sinal, um vento mais forte, um barulho diferente. Qualquer coisa que indicasse que alguém, lá em cima, estava ouvindo. Mas o que vinha era o mesmo silêncio de sempre. O tempo passava. Noite após noite, as orações se repetiam. Me perdoa, me salva, me mata. Começou a questionar se Deus existia, ou se também tinha virado o rosto ao ouvir seu nome. Porque se existe misericórdia no céu, ela certamente não desce até os degraus do carrasco. Lá, só existe peso, só existe culpa. Ele tentava encontrar algum sinal nas pequenas coisas, na chama de uma vela, na forma das nuvens, nas palavras tortas de um padre bêbado. Mas nada. Nada mudava. Nada respondia. E aquilo começou a corroer sua fé. Primeiro, como uma dúvida. Depois, como uma raiva silenciosa. Até que um dia, olhando para a cruz no alto da igreja, ele pensou: talvez Deus me odeie. Mas por quê? Ele nunca escolheu essa vida. Nunca pediu essa herança. Apenas nasceu dentro de uma maldição e foi arrastado por ela. Ainda assim, era tratado como um pecador. Como se cada cabeça cortada fosse um tijolo no muro que o separava do perdão. E ele, sozinho, carregava esse muro nas costas. Ninguém para ajudar. Ninguém para dividir o peso. A culpa não vinha só do ato de matar. Vinha do vazio depois. Do eco das orações que batiam no teto e voltavam. Da certeza de que ninguém estava ouvindo. E quando até Deus te ignora, o que sobra? A fé vira ritual.
A oração vira monólogo. E o coração vira pedra. Uma pedra que sangra por dentro. Às vezes, ele sonhava com anjos. Mas não eram brancos. Não sorriam. Eram feitos de sombras, com olhos vendados e mãos sujas, como as dele. Vinham em silêncio, sem asas, e sentavam ao seu lado. Não diziam nada. Apenas permaneciam ali, como se fossem reflexos dele mesmo. Como se fossem os ecos daquilo que ele poderia ter sido, se tivesse tido escolha. No fundo, ele ainda acreditava. Não em salvação, mas em algum tipo de redenção. Um momento, antes da morte, onde alguém olharia dentro dele e enxergaria o que havia por trás da lâmina. Onde, talvez, Deus estendesse a mão, mesmo que fosse tarde demais, porque o carrasco também era um filho perdido, mas o tempo só trouxe mais silêncio, mais execuções, mais noites com os joelhos dobrados e a alma em ruínas. As palavras já não saíam com força, já não chorava, só repetia frases curtas como mantras vazios e, no fundo, começou a rezar menos por perdão e mais por esquecimento, porque viver lembrando de tudo era pior do que morrer. E foi ali, ajoelhado no escuro, que ele compreendeu uma das verdades mais cruéis da sua existência. O inferno não era um lugar depois da vida. Era aquele momento exato entre uma oração ignorada e a certeza de que ninguém viria. Nem Deus, nem homem, nem alma alguma. Apenas ele. E o silêncio, o toque. Aquilo que tanta gente dá e recebe sem pensar. Um aperto de mão, um ombro acolhedor, um carinho despretensioso. Para ele, o toque era um fantasma, algo que observava nos outros, mas que nunca o alcançava. Ninguém o abraçava, ninguém o beijava. Ele era um corpo sem pele, como se o simples contato com sua existência fosse contaminante. Na infância, os poucos toques que recebeu foram de ferro e madeira, o peso do machado, o frio da lâmina, as mãos do pai, firmes, secas, duras. Nunca houve colo, nunca houve aconchego, só instruções e silêncio, como se ele fosse uma ferramenta a ser moldada e não um filho a ser amado. Cresceu aprendendo que carinho era um luxo que não lhe pertencia. Com o tempo, aprendeu a desviar, a manter distância. Quando alguém se aproximava demais, ele dava um passo atrás, não por medo do outro, mas por medo de lembrar que era invisível ao afeto. O coração se acostuma com a rejeição, aprende a sobreviver sem ternura, mas no fundo, há sempre uma ferida pulsando, uma ausência que ninguém vê, mas nunca cessa. Havia momentos em que ele observava casais na praça, pequenos gestos, um toque no cabelo, um braço entrelaçado, um beijo na testa. Aquilo lhe doía mais que qualquer execução, porque era ali, no detalhe, que se revelava o abismo que o separava do mundo. Ele não era desejado, nem confiável. Era uma presença pesada demais para ser amada. Até mesmo as prostitutas evitavam. Não importava o ouro, não importava o vinho. Elas diziam que sentiam algo estranho ao seu redor, como se carregasse um cheiro que não saía, um rastro de morte na pele. Ele se olhava no espelho, tentando entender o que havia de errado, mas não era o rosto. Era a marca invisível, o estigma que atravessava a alma. Uma vez, uma criança tropeçou e caiu perto dele. Chorava, sangrava no joelho. Ele se abaixou para ajudar. Mas antes que tocasse nela, a mãe apareceu. Gritou, puxou a filha pelos braços e olhou para ele como se fosse uma fera. Aquilo ficou gravado. O reflexo da mãe, o pavor, o nojo, como se ele fosse um perigo apenas por existir. Eram essas pequenas cenas que o transformavam em pedra por dentro. Cada tentativa de gentileza que se voltava contra ele, cada gesto rejeitado, cada mão que se negava a encontrar a sua. Não era só solidão, era uma desumanização contínua, como se o mundo inteiro dissesse: você não merece ser tocado. O tempo fez dele um homem que não procurava mais toque, não pedia mais carinho, não esperava mais afeto, mas, à noite, a pele ainda sentia falta, como um membro fantasma, como se o corpo ainda esperasse algo que a alma já havia enterrado.
A ausência do toque se tornou parte da sua identidade, parte do seu silêncio. Ninguém o tocava, mas todos o marcavam, com olhares, com palavras, com distância. Ele era um homem cheio de cicatrizes que ninguém via. Cicatrizes que não estavam na carne, mas no vazio, no não dito, no não sentido. Um carrasco, sim, mas, antes de tudo, um ser humano negado. Um ser humano abandonado pela ternura. E nesse abandono, ele se perguntava: se nem os vivos querem chegar perto, quem vai recebê-lo quando morrer? Porque no fundo, o maior medo dele não era morrer sozinho. Era ter vivido inteiro sem jamais ser verdadeiramente tocado. Nem por amor, nem por piedade, nem por compaixão. O machado era pesado, sim, mas o peso que mais esmagava era invisível. Não era o aço, era o ar. O ambiente que se formava segundos antes do golpe. O olhar dos condenados. O som contido das mães. Os olhos secos dos filhos. Era a presença crua da dor alheia. Uma dor que, por mais que ele tentasse evitar, sempre o atravessava. Quando subia ao palco da execução, o mundo ao redor se calava por dentro. Ele sentia os olhares grudando em sua pele. Não eram apenas curiosos. Eram julgadores. Gente que o observava com desprezo, mas sem coragem de estar no lugar dele. E ali, ele percebia a hipocrisia de todos. Queriam justiça, mas não queriam ver de onde ela vinha. Cada execução deixava algo nele. Um cheiro, uma lembrança, uma expressão que nunca mais esquecia. Os que suplicavam, os que encaravam com raiva, os que choravam, os que riam de nervoso. O último instante de um ser humano dizia muito, e ele era a única testemunha que nunca podia desviar o rosto. Ele sabia que não era santo, mas também sabia que não era vilão. Era um intermediário, um canal por onde passava o castigo. E mesmo assim, era tratado como a fonte da tragédia. Foi o carrasco que matou, diziam, como se o rei não tivesse ordenado, como se o tribunal não tivesse assinado, como se ele fosse a origem de todo o mal. O cheiro do sangue era outro peso, feroz, permanente. Mesmo quando lavava as mãos, mesmo quando trocava as roupas, ele sentia. Era como se o sangue se agarrasse aos poros, entrasse pelos olhos, se alojasse na garganta. Um cheiro quente, metálico, sufocante. E ele aprendeu a conviver com ele como quem aprende a conviver com um fantasma. Mas o que mais doía era o momento em que o corpo caía. O instante exato em que a vida deixava o corpo. Às vezes com um espasmo, às vezes em completo silêncio. Ele via a alma partir, não com os olhos, mas com o instinto. Sabia o exato segundo em que um ser humano deixava de existir. E isso não se esquece. As famílias que assistiam às execuções olhavam para ele como se ele tivesse acabado de matar o próprio filho delas. Nunca se dirigiam a ele, mas olhavam. E o olhar dizia tudo: ódio, nojo, maldição. Muitas vezes, eles cuspiam no chão depois que ele passava. Outras vezes, apenas viravam o rosto, mas nenhum deles jamais o perdoou. Com o tempo, percebeu que não estava apenas carregando os mortos. Carregava também os vivos. Carregava o trauma de mães, a vergonha dos filhos, a dor dos irmãos. E em silêncio levava tudo para casa, dentro do peito, como um coveiro da alma. Enterrava as histórias de outros, dentro de si. Ele começou a falar menos, não por falta de palavras, mas por excesso de lembranças. Cada nome, cada rosto, cada sentença. Eram tijolos numa parede que se erguia dentro dele. Uma prisão invisível, uma cela de memórias. E cada vez que empunhava o machado, um novo tijolo era colocado. O peso do instrumento era suportável, mas o peso da consciência, esse nunca largava. Dormia com ele, acordava com ele, e fazia com que cada novo dia fosse mais difícil que o anterior. Porque aos poucos, ele não carregava mais só um machado. Carregava a própria humanidade, em frangalhos. Naquela manhã chovia, não muito, apenas o suficiente para que o céu parecesse chorar por alguém. Ele acordou mais cedo do que o normal, não porque quisesse,
mas porque não conseguia dormir. Sabia que o condenado do dia era um homem bom. Um homem que havia dividido o pão com ele quando ninguém mais o fazia. Um homem que não merecia morrer. Era um padeiro, pai de 3 filhos, acusado de conspirar contra um senhor local que o invejava. Todos na vila sabiam da mentira, mas ninguém teve coragem de defender. A palavra de um nobre sempre pesava mais que a verdade de um pobre. E naquele mundo, a verdade era só mais um fio cortado pela lâmina do poder. Ele tentou argumentar. Procurou seu pai, já velho e aposentado, e implorou por um conselho. Mas o velho só disse: "Você não é pago para pensar." Aquilo ficou ressoando como um açoite, porque naquele dia ele não era apenas o executor, era o cúmplice. E a pior parte, ele sabia que o sangue que escorreria seria inocente. No caminho até a praça, algo dentro dele queimava, o estômago revirava, as mãos estavam frias, mas a testa suava. Ele esperava uma intervenção divina, um erro no processo, uma ordem de última hora cancelando tudo. Mas nada aconteceu. E quando subiu ao palco, o padeiro já estava ajoelhado. Olhou para ele e sorriu. Um sorriso calmo, como se dissesse: "Eu te perdoo." A multidão era menor naquele dia. Talvez o tempo nublado afastasse os curiosos. Talvez fosse vergonha coletiva. Sabiam que era injusto, mas assistiriam mesmo assim. Porque no fundo, a culpa compartilhada dói menos. E ele, ali em cima, com a lâmina nas mãos, era o bode expiatório de todos. A canalização da covardia alheia. Ele hesitou. Por longos segundos. O braço tremia. O coração batia no pescoço. Era a primeira vez que pensava realmente em desistir, em largar o machado e gritar: "Isso é errado." Mas não gritou. Não moveu os pés, porque ao redor os guardas já estavam atentos. E ele sabia que, se negasse, talvez fosse ele o próximo a ajoelhar. Quando o golpe veio, foi limpo. Rápido, como se o machado estivesse mais leve, mesmo carregando mais dor. O corpo tombou, o sangue correu, e junto com ele, alguma coisa dentro dele se rompeu. Não chorou ali, mas quando voltou para casa, caiu de joelhos no chão e gritou como nunca antes. Um grito que não era de raiva, era de luto. Naquela noite, ele não dormiu, e pela primeira vez em anos, também não rezou. Sentia que não tinha o direito, que havia ultrapassado uma linha invisível. Matar culpados era parte do jogo. Mas matar um inocente, isso o tornava algo diferente. Algo além do carrasco, algo próximo do monstro. Nos dias seguintes, evitou sair. Sabia que todos sabiam, mas ninguém falava. Evitavam o assunto como se isso lavasse as próprias mãos. E ele passou a se mutilar. Não com cortes profundos, mas com pequenas feridas, como se merecesse sentir algo, qualquer coisa. Porque a dor, pelo menos, ainda era uma prova de que ele era humano. A partir daquele dia, nunca mais foi o mesmo. O silêncio ficou mais denso, a culpa mais constante, e o machado passou a parecer mais frio, não por fora, mas por dentro. Como se a cada execução injusta, ele mesmo fosse se apagando, parte por parte, até que restasse apenas uma sombra, sem nome, sem alma e sem perdão. A culpa tem muitas formas, algumas silenciosas, outras gritantes. No caso dele, a culpa virou lâmina. Uma lâmina pequena, escondida, fina como um sussurro, mas com o peso de todas as vidas que ele tirou. Não usava o machado à noite. Usava uma ponta de ferro, aquecida no fogo baixo, como um ritual íntimo. Começou com um risco, depois 2, depois virou hábito. Ele não se cortava para morrer. Não era suicídio, era punição. Uma penitência secreta, longe dos olhos dos outros, que de toda forma nunca o enxergaram. A cada execução injusta, um novo corte. A cada rosto inocente que voltava nos sonhos, mais um traço na pele. O corpo virou diário. Cada marca, uma lembrança. Cada cicatriz, uma confissão. No início, chorava enquanto fazia. Mas depois,
Ficou em silêncio. Como tudo na vida dele, até isso se tornou mecânico. Não havia mais emoção, só um gesto repetido. Um tipo de oração torta. Se Deus não me castiga, eu me castigo. Era o que pensava. Como se a dor física limpasse a sujeira que as palavras não alcançavam. Cortava os braços, as coxas, o peito. Sempre em lugares cobertos pela roupa. Não queria que vissem. Não porque tivesse vergonha, mas porque aquilo era dele. Era a única coisa que controlava. Num mundo onde ele obedecia a todos, onde seguia ordens que odiava, aquele ferro era a sua liberdade. Seu momento de decisão, seu pedaço de domínio. E havia algo estranho naquele ritual. Ele se sentia mais vivo. A dor física o trazia de volta de um lugar escuro, profundo, onde a alma já começava a se perder. Era paradoxal, era doentio, mas era real. E em cada corte havia uma tentativa desesperada de lembrar quem ele era, ou quem ele foi, antes de se tornar só um instrumento. Com o tempo, os cortes se tornaram mais longos, mais fundos. Às vezes, sangravam por horas, mas ele não se importava. O sangue que escorria parecia menos pesado do que o sangue dos outros que já havia derramado. Era como se finalmente ele estivesse pagando. Não tudo, nunca tudo, mas o mínimo. Uma noite quase foi longe demais. O sangue não parava. A visão embaçou. Pensou que talvez fosse o fim, mas algo o segurou. Talvez o medo, talvez o instinto, talvez a voz de alguém que ele amou e perdeu. Seja o que for, naquele instante ele percebeu. Nem mesmo a dor conseguiria apagar tudo. Nem mesmo a morte seria absolvição. E isso o destruiu ainda mais. Porque passou a entender que algumas culpas são eternas. Não saem com sangue. Não desaparecem com aço. Não cicatrizam com o tempo. Algumas culpas grudam na alma como fumaça em tecido velho. E ele era feito disso. Tecido sujo, encharcado de lembranças e condenado a carregar cada uma até o último suspiro. Ainda assim, continuava. No escuro, no silêncio, sempre sozinho. O ferro escondido debaixo da cama, a vela acesa, a respiração contida e a lâmina traçando linhas vermelhas que mais tarde se tornariam brancas. Memórias daquilo que nunca deveria ter acontecido. Mas aconteceu, e ninguém sabia. Ninguém desconfiava. Porque o carrasco, por fora, continuava sendo pedra. Olhos duros, postura reta, braços firmes. Mas por dentro, ele era só carne aberta, carne viva, gritando sem som, implorando por um perdão que não vinha, nem dos homens, nem de Deus. Foi num dia comum. Nada anunciava o inesperado. Ele estava comprando pão, sozinho, como sempre, cabeça baixa, passos curtos, e então sentiu um olhar diferente. Não era o olhar de medo nem de desprezo. Era curioso, quente, como se ela enxergasse algo além da pele manchada. Ela sorriu, um sorriso sutil, quase tímido, mas genuíno. Um gesto pequeno que perfurou sua armadura silenciosa como uma flecha certeira. Ele não sabia como reagir. Há anos ninguém o olhava daquele jeito, como se fosse humano, como se tivesse valor, como se não fosse apenas o carrasco. Nos dias seguintes ela apareceu mais vezes, na praça, no mercado, perto do rio, sempre com o mesmo sorriso leve. Ela não falava muito, mas também não evitava. E isso para ele já era revolução. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez, só talvez, ainda houvesse espaço para ternura na vida dele. Começaram a conversar, pouco a pouco. Ela fazia perguntas simples, contava histórias da infância, perguntava sobre sonhos. E ele, mesmo inseguro, respondia. Sem contar tudo, claro, mas o suficiente para que algo novo florescesse ali. Uma fagulha, um desejo quase esquecido, o de ser visto. Com ela, ele ria. Ria baixo, contido, com medo de assustar o momento, mas ria. E em suas mãos sentia uma leveza que não experimentava desde menino. Era estranho, doloroso, mas doce. E ele começou a imaginar um futuro que não envolvia sangue, que não tinha machado,
que não cheirava a morte. Até que ela perguntou, com delicadeza mas firmeza: "O que você faz?" Ele hesitou. Quis mentir, quis fugir, mas não conseguiu. E disse, baixo, quase em sussurro: "Sou o carrasco da cidade." Ela não respondeu, apenas ficou em silêncio. O olhar, antes quente, ficou opaco. E naquele instante, ele já sabia. No dia seguinte ela não apareceu, nem no outro, nem na semana seguinte. Ele procurou, esperou, mas nada, até que recebeu uma carta, deixada discretamente na porta de casa. Poucas palavras, escritas com dor. "Me perdoe, mas eu nunca poderia amar alguém que mata." Foi como um golpe, mas sem machado. Frio, limpo, direto no coração. Ele ficou ali, parado, carta na mão, vazio por dentro. Não chorou, não gritou, apenas entendeu. O mundo poderia sorrir para ele, até descobrir quem ele era. Depois disso, tudo se apagava, como se seu ofício o desqualificasse para o amor, para o toque, para a redenção. Mais uma vez, era só uma sombra entre os vivos. E com o tempo, ele deixou de procurar esse tipo de olhar. Fechou as portas, trancou as janelas, não por medo de se machucar, mas por certeza de que machucaria. Ele era o fim de tudo. Era o último rosto que alguém via antes de morrer. Como poderia ser o primeiro rosto ao acordar? Como poderia ser lar se carregava a morte nos olhos? A história com ela foi breve, mas foi o suficiente para confirmar o que ele já suspeitava. Não importa quão gentil sua alma seja, se o mundo só enxerga a lâmina que você carrega, e a dele, mesmo embainhada, já tinha cortado qualquer chance de ser amado. Ele nunca quis ter um filho. Não por falta de amor, mas por medo. Medo de que o destino fosse hereditário. Medo de que o silêncio, a dor e a solidão escorressem para dentro da próxima geração como veneno. Mas quando a criança nasceu, ele tentou acreditar. Tentou achar que o ciclo podia ser quebrado, que o filho não seria como ele. Nos primeiros anos, fez o impossível para manter o menino longe do sangue. Criou-o como se fosse invisível ao mundo dos condenados. Não levava à praça, não falava sobre o ofício, não deixava que ouvisse conversas no vilarejo. Criou um mundo paralelo, onde o pai era apenas um homem comum, onde a morte não tinha lugar à mesa. Mas segredos têm prazo, e o silêncio, por mais que proteja, também sufoca. O garoto cresceu curioso, inteligente, e começou a ouvir sussurros pelas ruas. Palavras cortadas no meio, olhares desviados. Até que um dia voltou da escola e perguntou: "Pai, é verdade que você mata pessoas?" O ar gelou. O tempo parou. Ele hesitou. Podia mentir. Podia inventar uma desculpa qualquer. Mas estava cansado. Cansado de carregar o próprio peso e agora, mais o de um filho. Então disse a verdade. Baixo. Com vergonha. Com arrependimento escorrendo pelos olhos. Mas a verdade, mesmo dita com dor, ainda machuca. O menino ficou em silêncio. Não gritou, não chorou, só olhou. Um olhar que ele nunca esqueceria. Um olhar que dizia: "Você me enganou." Depois disso, subiu para o quarto, trancou a porta. E no dia seguinte, antes do sol nascer, já não estava mais lá. Levou poucas coisas, nenhum bilhete. Só a ausência, só o vazio. Passaram-se dias, sem notícia, sem pistas. Ele procurou, na floresta, nas tavernas, nos arredores, mas tudo em vão. A vila também silenciou. Ninguém quis ajudar, ninguém quis se envolver, porque para eles, aquilo era justiça divina. Um filho fugindo do carrasco. Era o destino corrigindo o erro original. O tempo passou, mas a dor não. E a casa, que já era vazia, ficou insuportável. Os objetos do menino, intactos. O cheiro dele, ainda nos lençóis. Cada canto da casa gritava lembranças. E ele apenas ouvia, em silêncio, como quem cumpre uma sentença invisível, de olhos abertos, todos os dias. Em momentos de delírio, ele imaginava o reencontro. O filho voltando, mais velho, dizendo que entendia, que perdoava, que via o pai por trás da função. Mas isso nunca aconteceu.
Porque o mundo real não escreve finais felizes para homens como ele. E no fundo, ele sabia. Sabia que o garoto não fugiu só da casa. Fugiu da sombra. Nunca mais soube o que foi ser chamado de pai. Nunca mais ouviu a palavra filho sem que o estômago doesse. Era como se tivesse sido apagado do próprio sangue. Como se a vida dissesse: você teve sua chance e perdeu. E talvez tenha perdido mesmo. Porque quem vive cercado de morte, cedo ou tarde, mata até o que mais ama. A partida do filho foi o golpe mais profundo. Mais do que qualquer execução. Mais do que qualquer dor física. Foi ali que ele entendeu, de verdade, que estava sozinho. Sozinho por escolha? Não. Sozinho por consequência. Porque às vezes, a punição de um carrasco é viver o resto da vida sendo esquecido por quem mais queria lembrar. Aos 47 anos, ele já não tinha quase nada. Nem família, nem fé, nem perdão. Era um corpo que caminhava por hábito, não por esperança. Mas naquela manhã, quando recebeu a nova ordem de execução, algo dentro dele estalou. Um nome, um rosto, uma lembrança que não merecia estar naquela lista. Era seu amigo de infância. O nome era Elias. Um garoto com quem dividiu pão e esconderijo quando os outros jogavam pedras. Um dos poucos que o chamava pelo nome, quando ainda era só um menino, e não o filho do carrasco. Faziam brinquedos com madeira podre, dividiam segredos, riam do nada. E agora, Elias estava marcado para morrer, e ele deveria matá-lo. Diziam que Elias havia desafiado um senhor feudal, que falara demais, que ousara dizer a verdade. Não matou ninguém, não roubou, apenas falou. Mas naqueles tempos, a palavra valia tanto quanto uma lâmina, e quem cortava com a língua também sangrava. Só que dessa vez, quem sangraria era o passado dele. Ele foi chamado ao castelo. Recebeu a ordem pessoalmente. Os olhos do comandante eram duros, indiferentes. Você sabe o que fazer, disse. E ele soube. Mas ao sair dali, as pernas fraquejaram. Sentou num canto da rua e chorou como um menino. Porque sabia, se matasse Elias, algo dentro dele morreria de vez. Voltou para casa. Pegou o machado. Olhou para ele como se fosse um estranho. E pela primeira vez recusou. Não gritou. Não fez discurso. Apenas enviou uma mensagem simples. Não posso. A resposta veio rápido. Guardas na porta. Algemas no pulso. Vozes frias. Negar uma ordem real é traição. Foi jogado numa cela pequena, escura, fria. O mesmo lugar onde tantos esperaram por ele ao longo dos anos. A ironia era cruel. O carrasco agora era o condenado. E nenhum rosto apareceu para defendê-lo. Nenhuma voz se levantou. Nenhuma mão se estendeu. Por quê, afinal? Quem chora por um carrasco? Enquanto esperava o julgamento, só pensava em Elias. Será que estava vivo? Será que alguém mais teve coragem de dizer não? Mas a resposta ele já sabia. A engrenagem não para. A justiça dos senhores não falha. E onde o carrasco hesita, outro é chamado. A vida continua, mesmo quando arrasta os bons. No fundo, ele não se arrependeu. Pela primeira vez, fez uma escolha que era dele, que vinha de dentro, que negava tudo o que o mundo esperava. Negar matar foi o ato mais vivo que teve em anos. E isso, por mais que lhe custasse a liberdade, foi a única fagulha de humanidade que ainda restava nele. Na cela, reencontrou o silêncio. Mas agora, era diferente. Não era o silêncio da culpa. Era o silêncio da verdade. Daquele que sabe que, pela primeira vez, fez o que era certo. Mesmo que tarde demais. Mesmo que ninguém visse. Mesmo que o mundo o chamasse de traidor. E assim, ali, entre as paredes úmidas e os ratos que passavam entre os pés, ele sentiu algo estranho. Paz, não total, não redentora, mas real. Porque, no fim das contas, dizer não para a morte foi o único sim que conseguiu dar para si mesmo. O salão do julgamento era frio, não pelo vento, mas pelo olhar das pessoas. Nenhum rosto conhecido, nenhum gesto de reconhecimento. Ele caminhou algemado até o centro, mas não se curvou. Estava sujo, mais magro, com os olhos fundos, mas de pé, esperando por algo que sabia que não viria.
Justiça. Ironia amarga para alguém que passou a vida servindo exatamente a isso. O juiz era jovem. Nunca tinha visto uma execução. Nunca sentira o cheiro do sangue fresco escorrendo na madeira. Mas falava com firmeza, como se soubesse o que era certo. Acusava com palavras elegantes. Traidor. Insurgente. Subversivo. Nenhuma menção ao passado. Nenhum, mas ele já fez tanto pela coroa. Nada. Só julgamento. Ele olhou para os lados. Buscava alguém que o conhecesse. Alguém que dissesse: esse homem manteve a ordem quando o caos ameaçava. Mas os bancos estavam ocupados por estranhos. Gente que conhecia seu nome, mas não sua história. Gente que o condenava antes mesmo de ouvir a sentença. Porque no fundo, para o mundo, Carrascos não tem passado. Só culpa. As palavras do promotor cortavam como punhais. Ele se negou a cumprir uma ordem. Escolheu proteger um criminoso. Colocou sentimentos acima da lei. Ele queria rir. Porque nunca teve esse direito antes. Sentimento. Sentimento era um luxo. E agora que finalmente ousou sentir, pagaria com a vida. Quando tentou falar, sua voz falhou. Não por medo, mas porque entendeu que não importava o que dissesse. O julgamento já estava decidido. Ele era o vilão da vez. O bode expiatório. O traidor da engrenagem. E, ironicamente, ninguém ali sabia o que era executar. Ninguém sabia o que era viver com os olhos dos mortos pesando nos seus. O discurso final do juiz foi breve. A lei não reconhece o Carrasco como autoridade moral. Sua função era obedecer. Ao negar isso, se coloca fora da ordem social. E ali, num golpe de caneta, foi assinada a sua sentença. Morte por enforcamento. Simples, frio, como se estivessem decretando o fim de um papel, e não de uma vida. Quando ouviu o veredito, não reagiu. Apenas respirou fundo. E pela primeira vez em anos, sorriu. Um sorriso discreto, quase imperceptível, mas verdadeiro. Porque naquele instante entendeu, ele não morreria como Carrasco. Morreria como homem. Por um erro, sim, mas por um erro que escolheu cometer. Ninguém pediu suas últimas palavras, mas ele teria dito algo se pudesse. Algo como: eu matei por vocês, morro por mim. Não como vingança, mas como confissão. Porque a maior dor de um Carrasco não está nas mãos, mas no silêncio imposto. E ali, mesmo condenado, ele finalmente sentia que sua voz tinha peso. Quando o levaram de volta à cela, não havia gritos, nem lamentos. Só o barulho das correntes, o ranger das tábuas e o som de seus próprios passos, calmos, decididos. Não havia mais dúvida, nem medo. Havia apenas a certeza de que sua história, mesmo não contada, viveria nas sombras, como tudo o que ele sempre foi. E assim, condenado por desobedecer à morte, ele caminhava em direção a ela, não como servo, mas como alguém que pela primeira vez escolheu. E às vezes, escolher o fim é a única forma de retomar a própria humanidade. Era cedo. O céu ainda estava cinza, como se soubesse o que viria. Ele caminhava entre dois guardas, os pés pesados, mas o peito leve. Não havia multidão dessa vez, nem gritos, nem pedras. Apenas o silêncio constrangido de um povo que preferia esquecer. Porque agora, não era o Carrasco que matava, era o Carrasco que seria morto. Chegando ao cadafalso, sentiu o cheiro da madeira úmida. Familiar, mas pela primeira vez, estava do lado errado da corda. Não segurava a lâmina, não dava a ordem. Era o próprio corpo que oferecia ao ritual. Subiu os degraus com firmeza, sem hesitar, como quem já caminhou para a morte 1000 vezes, mas dessa vez, com os próprios pés. O homem que colocaria a corda ao redor de seu pescoço era jovem, nervoso. As mãos tremiam. Ele reconheceu aquele tremor. Era o mesmo que teve aos 14 anos, em sua primeira execução. E por um breve instante trocou olhares com o rapaz, não de ódio, mas de compaixão. Vai carregar isso contigo por muito tempo. Foi o que quis dizer com o olhar. O laço apertou. A corda era áspera, incômoda, mas ele não se debatia, não chorava. Apenas olhava o horizonte,
Não havia mais rostos, nem mágoa, só uma sensação estranha, como se, finalmente, estivesse chegando em casa. Como se, após uma vida inteira carregando a morte, ele próprio tivesse ganhado o direito de descansar. No último segundo, antes de o chão desaparecer, ele pensou em tudo. No pai, no filho, na mulher que desapareceu, no padeiro inocente, no amigo que tentou proteger. Pensou em Deus, mas sem esperar nada. E então, num lampejo de consciência, uma frase brotou por dentro. Talvez agora eu encontre paz. O corpo caiu. A corda esticou. O pescoço cedeu com um estalo surdo. A vida foi embora rápido, mas o peso, esse pareceu se dissipar no ar. Como fumaça, como sombra, como se a morte para ele não fosse castigo, mas libertação. A única que ainda restava. O público pequeno e disperso se virou e foi embora. Sem palavras, sem lágrimas, porque no fundo ninguém sabia o que sentir. Haviam matado o carrasco, mas nenhum crime fora cometido. Apenas um ciclo se encerrava. Um elo da corrente se partia, e com ele, séculos de silêncio e dor afundavam no esquecimento. O corpo foi enterrado fora dos muros, sem cruz, sem nome, como tantos que ele mesmo havia executado. E naquela terra fria e anônima, repousava alguém que conhecia a morte melhor do que qualquer rei, mas que passou a vida sem conhecer o amor. E talvez esse seja o maior castigo: viver para servir a justiça e morrer sem justiça. Viver cercado por vozes e morrer em silêncio. Viver como uma função e morrer como um número. Mas para ele, talvez fosse o suficiente, porque naquele último instante, ele sentiu algo que nunca sentiu em vida: leveza. No fim, não foi lembrado como vilão, nem como herói. Foi esquecido, como uma sombra que se apaga quando a luz do tempo passa. E às vezes, é assim que termina a história dos que carregam o fardo de fazer o que ninguém quer fazer, em silêncio, na solidão, mas com um último suspiro de paz. Séculos se passaram desde que aquele corpo balançou no cadafalso. O nome foi esquecido. A lápide nunca existiu. A história não foi contada nos livros, mas a sombra permaneceu. Porque algumas memórias não morrem, elas apenas se escondem, e de tempos em tempos voltam para perguntar: será que mudamos tanto assim? Hoje, os carrascos vestem outros uniformes, assinam sentenças digitais, cancelam reputações, apontam dedos em vez de espadas, mas o princípio continua o mesmo. Queremos justiça, sem sujar as mãos. Queremos ver o sangue, sem reconhecer que somos parte dele. E no fim, sempre sobra alguém para carregar o fardo. Vivemos julgando, acusando, condenando. Às vezes com razão, outras por puro reflexo. Mas quantas vezes paramos para olhar quem realmente somos? Quantas vezes percebemos que, no fundo, todos temos um pouco de carrasco dentro de nós, e um pouco de condenado também? A história desse homem pode parecer distante, pode parecer exagerada, mas não é. É só o retrato cru de uma verdade desconfortável. O mundo precisa de vilões para se sentir puro. Precisa de alguém para atirar pedras. E quando ninguém serve, escolhem o mais solitário, o mais silencioso, o que nunca teve escolha. Talvez o que mais nos assuste não seja o carrasco, mas a possibilidade de que ele tenha sido mais humano do que todos nós. Que ele tenha sentido, que ele tenha sofrido, que ele tenha feito o melhor que podia com o pouco que teve, e que mesmo assim tenha sido esmagado pelo peso de uma função que nunca quis. Quantos estão agora vivendo assim? Em silêncio, cumprindo tarefas que odeiam, isolados, mal vistos, desprezados, apenas por ocuparem o lugar que ninguém quer. Quantas almas estamos empurrando para o esquecimento, só porque é mais fácil não olhar? Só porque é mais cômodo acreditar que o mal está nos outros? A história do carrasco é sobre culpa, sobre sacrifício, sobre solidão, mas também é sobre nós, sobre o que permitimos, sobre o que ignoramos, sobre as injustiças que alimentamos com nosso silêncio e, acima de tudo, sobre como aprendemos a chamar de monstro aquele que apenas carregava a cruz do sistema,
Talvez o carrasco só tenha feito aquilo porque ninguém mais teve coragem. Talvez tenha segurado a lâmina para que outros pudessem manter as mãos limpas. Talvez tenha sido odiado para que outros pudessem dormir tranquilos. E talvez esteja na hora de reconhecer isso, porque no final, quem somos nós para julgar os que viveram no escuro, enquanto fingíamos viver na luz? Quem somos nós para apontar o dedo, se nunca seguramos o peso da escolha? E se essa história te tocou de alguma forma, talvez, só talvez, ainda haja luz em você. Se isso fez sentido para você, escreve "Eu tô aqui" nos comentários. E lembre-se, até as sombras mais densas um dia foram feitas de luz.